Sétimona, vamos começar hoje o capítulo 4, Renascimento Cultural, tá? É onde vai renascer a cultura nesse momento depois da Idade Média. Nós estamos quase chegando à Idade Moderna, ou seja, nós estamos saindo do momento feudal, do momento onde a terra tem um valor muito grande e começa a surgir o modernismo. A Idade Moderna aqui é um momento onde começa a ver indústrias, começa a ver a arte como cultura. Então esse momento é um momento da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então vamos lá. Aqui nós estamos falando aqui sobre como vimos a partir do século XII, a Europa passou por profundas transformações. Entre elas se destaca o aumento da população e das atividades comerciais, o crescimento de burgos. Burgos, o que são burgos? Aqui nesse momento aqui, burgos eram fortificações que na Idade Média servia para abrigar as populações que viviam fora das muralhas, né? A cidade e a fundação das primeiras universidades. Então você pode observar que nós começamos aqui a ascensão do modernismo, né? Que até então a população vivia somente da agricultura, do feudalismo. Então esse momento do renascimento, a partir do século XV, intelectuais, artistas da Europa, em especial os das ricas cidades comerciais da Península Itália, começaram a buscar no passado clássico da Grécia e da Roma respostas para o problema dessa sociedade. Então começa a surgir, essa busca culminou em um movimento artístico, científico e filosófico, que é o Renascimento. O Renascimento, o que ele foi nesse momento aqui? Foi um movimento cultural que começou no século XIV e se propagou pela Europa no século seguinte, espalhando a cultura. Tá? O Renascimento tem a ver com a cultura, ou seja, nós estamos saindo da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a origem do Renascimento. Se na Idade Média Deus era considerado o centro de todo, né, de tudo que acontecia, Deus era considerado o centro, ou seja, era o teocentrismo. No Renascimento, esse lugar mudou. Agora, no Renascimento, a ser ocupado pelo ser humano, antropocentrismo. O antropocentrismo tem o homem como centro de todas as coisas. Antigamente era Deus, agora é o antropocentrismo. O ser humano, ele tem, vamos dizer assim, ele é o centro de todas as coisas. Os renascentistas ocuparam a ideia grega de que o homem é a medida de todas as coisas. Isso originou no humanismo, tá? No pensamento humanismo. O humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XV com o Renascimento e difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da Igreja e do pensamento religioso da Idade Média. Lembra-se que a Igreja ela tem o poder sobre todas as coisas na Idade Média, né? Isso já começa a mudar. O teocentrismo, Deus, né, como centro de todas as coisas, cede lugar ao antropocentrismo, passando o homem a ser o centro de interesse. Em um sentido amplo, o humanismo significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Então o ser humano ele começa a ser valorizado nesse momento, tá? O que a igreja antigamente não aceitava. Tá? Isso iniciou na Península Itália devido à urbanização, o desenvolvimento da burguesia e depois se espalhou para o Ocidente. Os humanistas formavam em grande parte membros da elite da burguesia e em ascensão nos textos clássicos entendimento do ser humano na vida terrena. Os textos, os textos humanistas eram consagrados. Deixa eu ver, eu perdi aqui. Tá aqui. Os textos humanistas foram difundidos graças à invenção da imprensa que ocorreu no século XIV, como você verá mais adiante nesses capítulos. Bom, nesse período, o ensino tornava-se cada vez mais acessível aos grupos enriquecidos por meio da atividade comercial. Dessa forma, os humanistas valorizavam a educação para obter e transformar o conhecimento. Contudo, a religião continuou a exercer grande importância na produção cultural do período, mas ela não tinha tanto poder de dominação como existia na Idade Média.
Bom, deixa eu ver aqui. Tal permanência pode ser notada pelo controle de termos religiosos. As pessoas da Idade Média, em geral, acreditavam que os destinos eram determinados por sua origem e pela vontade de Deus. A partir do Renascimento, porém, começou a se desenvolver a ideia de que cada indivíduo é responsável por seu sucesso ou fracasso. Ou seja, isso é outra ideia que tinha, que era o individualismo. O individualismo, o homem se torna central no mundo, não é mais regido pelas concepções religiosas, e sim por suas emoções. Ele executa e se responsabiliza por suas ações. Tá? A igreja não tem mais esse domínio de exercer o que tem que fazer e o que não tem que fazer. O individualismo, a pessoa toma conta das suas próprias condições, dos seus próprios pensamentos. As pessoas, deixa eu ver aqui, as pessoas da Idade Média, em geral, acreditavam que o destino dela era determinado por sua origem e pela vontade de Deus. A partir do Renascimento, porém, começou a desenvolver a ideia de que cada indivíduo é responsável por seu sucesso ou fracasso. Por causa do individualismo, isso aí. Deixa eu ver aqui mais o que eu tenho que falar. Para os medievais, todo saber vem de Deus e dos textos sagrados. Na Idade Média, lembra que vocês viram isso? Já os renascentistas diziam que o conhecimento resultava da observação e da experimentação, o que gerou uma postura mais racional e crítica, o racionalismo. Outra ideia também dessa época moderna, racionalismo. Foi o que mais valorizou a razão humana, colocando a razão em oposição aos valores medievais. Quais os valores medievais na época que tinha? Era o domínio da fé, a autoridade da igreja. Então isso tudo começou a perder. Tá? Entretanto, não houve um rompimento com a fé cristã. Tá? A fé não terminou, a fé não acabou. Tá? Durante o século XV e XVI, a Europa viveu um intenso período de conquista e desenvolvimento que levou à euforia, à expectativa de acontecimento positivo. Também outro movimento, o otimismo. Tá? As manifestações alegres cotidianas expressam a cultura popular medieval e o culto à beleza presente nos costumes pagãos foram incorporadas às obras dos artistas renascentistas dessa época, dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos lá. Península Itálica, berço do Renascimento. É na Itália que se inicia todo esse berço, né? Toda essa valorização, essa modificação da Idade Média para a Idade Moderna. No século XIV e XVI, nós temos aqui o desenvolvimento comercial da Península Itálica, que atraiu centenas de artistas, cientistas, intelectuais para Veneza, Florença, Roma, Milão e Nápoles. A região contava também com a forte presença da igreja cristã, seus poderosos, dirigentes e imensos recursos. O desenvolvimento comercial na região fez surgir ricos comerciantes que passaram a patrocinar o trabalho de artistas e pensadores. Eram chamados mecenas. Tá? O que são os mecenas? Mecenas era o nome do conselheiro do imperador romano Otávio Augusto, do século I a.C., responsável pelo financiamento das atividades dos grandes escritores daquela época, como Horácio, Virgílio. Seu nome ficou associado a todos aqueles que patrocinavam as artes. Então, o desenvolvimento comercial na região fez surgir ricos comerciantes que passaram a patrocinar o trabalho de artistas e pensadores. Eram chamados mecenas, geralmente ricos, comerciantes, nobres e papa, que buscavam exibir suas riquezas e suas crenças a fim de mostrar o seu poder sobre a arte. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula eu explico mais sobre essa mudança da Idade Média para a Idade Moderna.